Vamos acordar seu Zé, vamos acordar Dona Maria, camarão que dorme a onda leva. Seu Zé, como é que está aí o acompanhamento da sua saúde? Está acompanhando com um profissional médico? Está tudo jóia? E a saúde do seu camarão? E a saúde da sua fazenda? Como é que está? Como que está aí essa saúde financeira? Qual profissional que está acompanhando? Seu Zé, seu dinheiro. Bom dia aí ao todo o pessoal do camarão. Vamos aqui tomar o nosso cafezinho. Bom dia ao pessoal aí dos produtores, os fornecedores, os colegas aí profissionais, futuros profissionais, né? Bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com camarão e ter o nosso bate-papo para ajudar na lucratividade do agronegócio do camarão, que não está fácil, né, nesse momento aí, mas vamos para frente que vai dar certo, vamos ter fé. Sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Bom dia aos colegas que estão entrando aí. Bom dia, Rafa. Tá? Vamos aqui só coar aqui o nosso cafezinho. E voltando aqui, seu Zé, aos nossos problemas de saúde, né? A gente confia ali no profissional médico, profissional que estudou, que sabe caracterizar o problema, que sabe buscar a melhor solução, porque é a nossa vida, né? E a vida financeira de nossa fazenda, do nosso camarão? Como que a gente confia nele? Tão importante como a nossa vida é o dinheiro que fica ali no nosso negócio. A nossa fazenda, o nosso camarão, ela tem uma relação muito forte com... Tão forte, né? Menos do que a nossa vida, mas é muito forte. E você confia a sua saúde, né, só naquele diagnóstico do eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? Eu acho que esse remédio resolve. E na sua fazenda? E no seu camarão? É seu dinheiro, né, seu Zé? A gente precisa melhorar esse processo de diagnóstico. Conhecemos a realidade do nosso setor, as nossas dificuldades. Cafezinho bom. E não tem outro mecanismo, né, que não seja diferente, né? E saúde é coisa séria, saúde da fazenda, saúde do camarão também é coisa séria e tem relação direta com aquilo que eu já falei em alguns bate-papos anteriores, com a dor no seu bolso. Já conversamos sobre a importância desse tema, e vocês têm acompanhado o desenrolar aqui do projeto. Só que agora vamos entrar em outra etapa do projeto, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Estou reforçando a ideia, mas nós estamos numa etapa e vamos avançar nessa nova fase que estamos iniciando. Bom dia, Correia, tudo jóia? E nessa nova fase, nós vamos precisar da interação com todos, né? Vamos ver que a gente está em uma fase com o produtor, mas os fornecedores de produtos e serviços são de grande importância para que a gente possa construir melhores soluções. Soluções que tenham um melhor custo-benefício para o nosso setor. Tá? Então, para quem estava lá na PEC Nordeste, na Expo Camarão, né, a gente conversou rapidamente sobre isso, mas estamos trazendo aqui para vocês o que fizemos nessas últimas semanas. Primeiro, a gente construiu a plataforma da Escola de Camarão e lá a gente colocou as salas de aula, onde nós estamos disponibilizando a chave da sala, né, gratuita para os colegas produtores. Primeiro para entender o processo do agronegócio, né, tem nessa formação de preço do camarão e como que nós vamos trabalhar essa parte do agronegócio, porque a saúde financeira da fazenda tem uma relação muito forte com a saúde do camarão. Então nós decidimos também ajudar nessa parte com mais força, né? E iremos iniciar a outra sala, né? Já iniciamos e vamos começar a atividade burocrática, né? Como eu falei lá nos grupos de produtores,
para colocar em prática o processo, a teoria que vocês estão acompanhando lá na sala básica. Então, eu vou colocar a chave aqui de novo no grupo dos produtores do acompanhamento básico da saúde do camarão. E por que isso é importante, né? Vocês precisam entender quais são os principais problemas, né? Nós vamos ter essa etapa informando quais são os principais problemas de saúde. Temos os problemas novos que podem existir. A gente precisa ter essa ferramenta de diagnóstico para entender o que está acontecendo. Temos que compreender bem esse problema, né? Buscar solução junto com os colegas fornecedores, verificar se essa solução tem um custo-benefício, e isso nós temos essas ferramentas de uso patológico e de uso no manejo sanitário. Então, esses dois pontos são de vital importância para a gestão da saúde do seu camarão. Como é que nós estamos fazendo? Vocês estão entrando dentro de uma sala que compreendem essa parte teórica desse conteúdo. Tá? Então, nós estamos levando ao longo desse mês e até mais ou menos um mês e pouco, nós estaremos trabalhando com vocês nessa parte teórica, para que vocês compreendam a teoria da gestão da saúde, né? Então, a importância, eu acredito que vocês já devem estar sabendo, que tem colegas que estão sofrendo com a doença de camarão junto com o preço. Tá? E é preciso ter uma paciência, porque quanto melhor o nosso diagnóstico, melhor o custo-benefício dessa solução. Então, é preciso ter cautela, né, nesse momento agora que a gente está iniciando. E eu sei que as coisas não estão fáceis aí, né? Mas vai dar certo. A segunda parte, né, entender essas ferramentas de diagnóstico. Então, em ferramentas de diagnóstico simples que vocês vão poder trabalhar individualizado, né, o processo de saúde, como eu falei lá no início, né, do seu Zé é diferente da Dona Maria, e a saúde é uma solução individualizada. Às vezes o remédio de um não é remédio de outro. Assim como um ciclo de produção, um remédio de um ciclo de produção, um remédio de outro, vamos dizer assim. Né? Um remédio, cada viveiro, cada momento é uma situação diferente. Então, vamos ter a parte de diagnóstico, inclusive rápido, né? como eu já falei lá nos grupos, né? Viral, rápido, para que a gente possa ter uma resposta adequada para aquela pergunta que estamos precisando nesse momento, assim como vão ter os diagnósticos mais complexos dentro das unidades da universidade. Né? Então, a primeira parte do processo agora, em julho, é você entrar dentro da sala de aula. Nós vamos começar a fazer as interações teóricas, para que você compreenda o que é a gestão da saúde, o que nós estamos falando, né? Por que nós estamos falando isso? Para você compreender qual a importância de uma ferramenta de diagnóstico, e por isso que eu fiz a relação médica. Né? Lembra lá o processo médico de nossa saúde, que a gente tem que cuidar tanto. Né? A gente vai para o médico com uma dor, ou então do ponto de vista de cuidado preventivo para evitar essa dor. E o médico ele tem um processo de diagnóstico. Desde aquele questionário, aquela conversa que ele está tendo com você, é uma anamnese. Já é um processo de diagnóstico para entender qual é a sua dor. Então nós vamos ter essa etapa lá no acompanhamento básico, até chegar no diagnóstico mais preciso possível. As ferramentas de diagnóstico vão ajudar a caracterizar o problema. E às vezes eu estava conversando com uns colegas aqui que ficam próximo da fazenda, né, da escola de camarão. E a gente entende, né, a questão da cultura tecnológica, e às vezes eles acreditam que a única solução possível é uma despesca. Será que a única solução possível é uma despesca? A única solução possível é baixar a densidade do camarão. Será que é só essa, tirando
desconsiderando, né, aqui na nossa análise a questão do preço do camarão. Tá? Consideramos que a gente vai chegar em um momento que o preço do camarão vai estar financeiramente adequado para o nosso trabalho. Só baixar a densidade resolve. Então a gente tem muitos colegas técnicos, produtores que têm uma grande eficiência técnica, conseguem produzir muito bem em uma situação de presença da doença. Estão perdendo mais pela questão econômica financeira em virtude do preço. É uma outra questão que o nosso setor precisa ajustar. E existe solução, mas leva um tempo. Tá? Mas não é só diminuir a densidade. Porque quando a doença chega, ela não quer saber se está com 5 camarões, com 10 camarões, com 15 camarões, com 40 camarões por metro quadrado. Não faz muita diferença. A gente precisa compreender também se não está circulando dentro do nosso setor agentes agressores, né? Agentes patológicos diferentes. Então, não existe outro caminho. Né? E aí ele falou, mas só tem você, professor? Não, a gente tem outros professores que estão fazendo o trabalho acadêmico dentro da universidade que tem essa capacidade de diagnóstico. Tá? Não são muitos, mas tem. E professores até com melhores qualificações em algumas ferramentas do que eu. Tá? Mas é preciso a gente chegar perto de você. E essa é a dificuldade maior, chegar perto de você, seu Zé, Dona Maria, chegar perto do seu camarão e começar a conversar com você, para que você compreenda, né? Então a gente tem uma capacidade enorme através dessa ferramenta remota, digital, de ajudar todos os produtores do Brasil. A gente não sabe como que o colega produtor está sofrendo com a saúde do camarão lá na fazenda dele. Então a gente tem a capacidade de ajudar todos, independente do tamanho, independente do nível tecnológico, independente da capacidade financeira, a gente vai ajudando no que for possível. Tá? Cada um vai na sua velocidade, cada um vai no seu interesse. Mas é necessário que vocês compreendam como que o processo acontece. Por isso que eu estou colocando vocês dentro de uma sala de aula e estou começando a conversar com os colegas que fornecem produtos e serviços que podem ajudar nessa ponte de interação com vocês. Então, nessa sala, você vai entender qual o impacto bioeconômico que as enfermidades terão na sua fazenda e por que elas têm esse impacto bioeconômico. Vai compreender por que usar as ferramentas de diagnóstico, desde a mais simples, desde a interação que eu vou ter com você, até a interação lá de verificar o genoma do vírus. Se de repente o vírus da mancha branca, o vírus da Nini mudou, se estão interagindo. Então, todo o conhecimento, né? E aí o colega também falava, mas é só um estudo? Não é que é só um estudo. Ou alguém sofreu alguma coisa na sua infância com a escola que tem medo do estudo. Então, um médico, quando ele vai lhe consultar, ele estuda. Cada paciente é um estudo diferente. Ele não tem aquela solução pronta mágica ali. Ele precisa estudar o que está acontecendo com aquele paciente, usar as ferramentas de diagnóstico, caracterizar qual é o problema e buscar a melhor solução no mercado. Pode ser que não tenha solução no mercado naquele momento. Viu a Covid? Nós estamos enfrentando agora uma síndrome respiratória grande. Talvez você conheça alguém que nesse começo do ano teve alguma gripe forte, tudo, né? Então, os agentes agressores, os agentes etiológicos, os vírus, principalmente, né, e as bactérias, eles modificam de um ciclo para outro. No nosso caso, de um ano para o outro. E a gente precisa acompanhar permanentemente essa situação. Então, aprender permanentemente. É assim no camarão. Então, alguém na sua vida falou para você que a gente não precisava estudar no camarão. E o camarão ensina muito. Todo dia o camarão ensina muito. E a gente precisa ter a humildade de sempre estar aprendendo com ele. E a maior dificuldade é essa mesmo. São esses agentes agressores do camarão. Que a gente precisa criar esse mecanismo, essa escola de aprendizado permanente com o camarão. O camarão ensina muito. Então, a partir do momento que a gente coloca em funcionamento essas ferramentas de diagnóstico, que é o nosso próximo passo, mas que eu vou precisar muito
da interação de vocês, da participação de vocês, da compreensão de vocês, para que vocês também entendam como que as ferramentas de diagnóstico vão atuar nessa caracterização do problema de saúde. E quais são os problemas de saúde que nós temos hoje no Brasil? Lá na sala, eu faço o histórico resumido, né, em algumas aulas, das principais enfermidades virais, bacterianas, na história da patologia do camarão no Brasil, né, desde 98. Mas isso não significa que hoje a gente não tenha outras coisas novas. Né? E a partir daí, a gente começa a outra etapa. Conhecendo como a ferramenta de diagnóstico vai funcionar, conhecendo as principais agentes agressores, né? Como lembra daquela historinha lá do super-herói, né? O camarão é o nosso herói, nós somos os super-heróis de estar aqui enfrentando a criação de camarão, mas a gente precisa conhecer quais são esses agentes agressores para a gente montar a estratégia de solução de acordo com o agente agressor. Nós temos hoje no mercado uma quantidade de produtos que de repente é suficiente para um monte de coisa, mas pode ser que os colegas fornecedores precisam trabalhar mais outros produtos novos, aí, ninguém sabe, né? E isso vai da evolução da indústria. Mas a gente precisa entender essa solução e verificar o custo-benefício dela. Eu estava vendo agora, passando aqui na rede social dos produtores, e esse produto é bom? Alguém já usou? Então fica uma questão só comercial de venda de produto. É como que a farmácia fosse mais importante do que o médico, fosse mais importante do que o diagnóstico. Não tem muita lógica esse pensamento, e vocês sabem muito bem isso. A gente precisa de um médico para entender quais são as doenças para a gente se medicar. Senão, a farmácia fica semelhante a um supermercado, a um posto de gasolina. Não é essa a lógica. Tá? Então a gente precisa aos poucos aprender que isso também se aplica no camarão. Isso também se aplica na saúde do camarão e aplica na saúde do seu agronegócio do camarão. Então, finalizando essa parte teórica, e eu me programei também para ser num período próximo ao meu final de semestre ali, no final de julho. Tá? Ok. Nossa, bom dia, professor. É isso que temos identificado nas feiras e palestras, sempre algo voltado para a venda de algum produto. É correto. Nada contra. É um elo importante na nossa atividade, os produtos, né, as empresas que estão vendendo. E antes mesmo, né, as feiras a gente poderia até ter um espaço para vender melhor o nosso camarão. Né? Teve palestras legais, mas a gente precisa ter o cuidado de não trabalhar com o processo das farmácias, posto de gasolina. É um negócio que precisa ser acompanhado. No processo de saúde, para qualquer ser vivo, precisa ser acompanhado. A gente precisa estar sempre ali sabendo o que é que está acontecendo. E não significa que um vírus que apareceu hoje, amanhã ele não se modificou, não está diferente, está interagindo com outro vírus. E a gente precisa ter alguns acompanhamentos, algumas identificação rápida. Aqui na própria escola, é isso que eu estou buscando. E essa é a próxima etapa aqui da conversa. Já para o final de julho, a gente está construindo uma parceria para ter uma identificação rápida. Não é a mais importante, mas é que o processo de identificação de doença é como se fosse um quebra-cabeça. E às vezes uma peça do quebra-cabeça é muito importante na construção dele todo. E a gente sempre precisa ganhar tempo aí com vocês. Né? Coloquei na sala da escola aqui. Ah, legal. Você tá lembrando de uma outra coisa, vou já falar aqui nosso camarão. E legal aí você está participando. Você fala de qual cidade, nosso camarão? Aqui, é no Ceará, né? Nosso camarão do Ceará. Deve ser Jaguaruana, aqui no Vale do Jaguaribe, acredito. E, e lá na escola, hoje é um dia
hoje é quinta, né? De quinta para sábado nós vamos interagir mais. Eu gostaria até de conversar com vocês ao vivo, numa videoconferência no sábado pela manhã. Daqui a pouco eu vou começar Morada Nova, né? Daqui a pouco eu vou conversar com vocês lá na plataforma, quando eu terminar aqui. Vou para a sala de aula ali. E nós vamos explicar o acompanhamento mensal, né? Isso que você relatou aconteceu em qual mês que aconteceu e enquanto viver e qual foi esse impacto para você. Nós vamos falar sobre isso, que é de grande importância para o planejamento do meu trabalho. Eu vou começar a trabalhar com isso até o final da semana. Tá? Bem lembrado aí, tá? Muito obrigado, nosso camarão. Lembrança pessoal de Morada Nova, Limoeiro, tá? Lembrança os colegas onde a nossa cassinicultura está avançando no sertão, o sertão está virando mar. Vocês são um super-herói, e além dos outros colegas aí pequenos e microprodutores que estão enfrentando essa batalha, tá? Nós estamos só no apoio a essa batalha, né? Eu lembro falou de apoio, né? Só uma historinha real que aconteceu comigo, né? E eu estou lembrando aqui do apoio. Uma questão, a nossa questão na história é como se fosse uma guerra. E eu prestei o serviço militar. Eu era soldado de uma companhia de apoio de um batalhão de caçadores de fuzileiros e de todos os praças e oficiais, né? Eles e até depois em avaliações com um coronel e com um general. A minha função era de grande importância, eu era calculador de tiro do morteiro. O morteiro, a gente bota granada e ele vai passar por cima do nosso batalhão e atingir o inimigo. E eu precisava calcular bem esse tiro para dar um apoio aos colegas que estavam na frente de batalha, lá com a baioneta, né, no peito. E eu não poderia dar um fogo inimigo e matar meus amigos. Eu tinha que passar por cima e matar o inimigo. Então é mais ou menos nessa situação que eu vivo hoje. Tá? Eu estou numa companhia de apoio, tentando o máximo possível ajudar vocês com os recursos que nós temos, sem matar com fogo amigo os colegas, tá? Mas a gente entende a estratégia militar e tenta colocar aqui nas batalhas do dia a dia da vida. Tá? Então é mais ou menos por aí, né? Então, os colegas aí do perímetro irrigado, né, já são aproximadamente 1.500 hectares de lâmina d'água, cerca de 300 microprodutores. Parabéns aí, pessoal. São uns guerreiros aí só nesse município, fora nos outros municípios ao redor. Para quem não conhece essa região do Ceará, região leste, onde grande parte do camarão é produzido aqui. Eu estou relativamente perto. Se eu pegar uma reta aqui da onde eu estou, né, olhar aqui, eu acho que a uns 150 quilômetros eu devo estar chegando aí onde o colega está, nesse perímetro de Morada Nova. Né? Eu estou aqui no litoral de Bibiribe e Morada Nova fica nessa situação onde eu estou aqui, geograficamente falando. Mas, voltando aqui nessa minha questão de apoio que eu fiz a reflexão, né? Nessa companhia de apoio, nessa batalha e nessa guerra. Né? Nessa parte teórica que vocês vão acompanhar na sala, ao mesmo tempo eu estarei fazendo a parte burocrática para que no final do meu semestre de aula a gente consiga fazer uma espécie de evento para aliar essa parte teórica com a parte prática, onde nós pretendemos implantar essa parte de virologia no campo e nas amostras da universidade. Né? Então, a gente sabe que além do preço do camarão, esse processo de saúde é sazonal, né? Mas ao longo do ano também tem problema de saúde no camarão, e sempre acontecer. Tá? Essa questão que a gente falou do questionamento da eficácia do produto, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para nós que fazemos parte do setor. Não importa se a gente está no sistema de produção, né? O colega está aqui em Morada Nova, lá tem uma densidade maior do que a gente que está aqui no litoral. Mas isso, em relação com a doença,
A minha tese de doutorado foi feita aqui na mesma bacia e na época a gente tinha o viveiro com maior densidade de estocagem do Brasil e talvez um do mundo, né? 167 camarões por metro quadrado, comparado com outro que tinha 35. Então, muito do conhecimento, muito do momento, a questão da saúde é muito relativa. O que importa é que a gente tem que, com o conhecimento, diminuir os problemas de saúde nas fazendas de camarão e melhorar essa questão do dinheiro no bolso do produtor. Mas essa é uma construção coletiva que eu vou precisar muito da participação, da interação de todos. Então, nesse mês e nessas próximas semanas, eu vou precisar do máximo de colegas possíveis entrando dentro da sala de aula para que a gente possa explicar melhor essa teoria da gestão da saúde, né? Por que a gente é importante, por que a gente precisa ter essa ferramenta de diagnóstico, por que a gente vai ter um agente etiológico diferente de um outro, qual a importância de cada agente agressor, né? E a partir daí, como eles interagem, como que a gente vai buscar essa solução, o que é que a gente pode, já que a gente não pode atingir direto o agente agressor principal, como é que a gente melhora o agente agressor secundário, mas isso é com o conhecimento que a gente vai interagindo com vocês e construindo esse conhecimento, né? Por trás da gente tem as instituições acadêmicas aí do Brasil, né, os cientistas, e eu estou como uma ponte de ligação para chegar até vocês com esse conhecimento. Mas é necessário a participação e a interação de todos. Então, é nessa etapa que o nosso bate-papo aqui com Café com Camarão queria trazer para os colegas, né? Então, como eu falei no início, né? Seu Zé, Dona Maria estão acompanhando a saúde, a sua saúde como profissional médico. Então, acompanhar a saúde de qualquer ser vivo, a gente precisa ter, dependendo do nível de interação, tá? Na própria nossa saúde, a gente tem pessoas práticas que conhecem muito da saúde nossa, né? Com o pessoal antigo aí que não tinha médico. Mas quando a coisa vai ficando mais especializada, a gente precisa do conhecimento, e tem vários tipos de conhecimento, desde o mais prático até o mais elaborado. E cada um vai construindo um, o conhecimento como um quebra-cabeça, né? Vai construindo esse prédio que vai ajudar ao nosso negócio, no caso do camarão, no caso de qualquer saúde nossa como ser humano, de qualquer ser vivo. O fato é que nessa etapa da escola de camarão, nós entraremos nessa interação para a gestão da saúde do camarão. Precisamos da participação de todos, porque não tem como eu ficar falando para as paredes, né? Precisa de ter o pessoal do camarão participando, entendendo como é a dinâmica do trabalho, entendendo que a gente vai ajudar o camarão do Zé diferente do camarão da Maria, que é diferente do camarão do João, e um camarão de um viveiro do Zé diferente do outro camarão, e o ciclo de produção agora é diferente do ciclo no final do ano, né? Por isso que eu fiz aquele número grande em outras comunicações, né? De 100 mil ciclos de produção no Brasil todo ao longo do ano, porque cada um é uma população diferente, é uma história epidemiológica diferente, que precisa de um cuidado da saúde diferente, mas a gente precisa acompanhar. Tá? Então, terminando aqui, eu vou começar o trabalho lá, além do grupo dos produtores, com o pessoal fornecedores. Então, entra dentro da sala de aula os produtores e os fornecedores. Nós vamos começar a comunicação para solicitar uma ajuda logística. Né? Então, se você tem já um colega que fornece produto ou serviço com você, pede ajuda para ele para que a gente possa interagir aqui com a Escola de Camarão e que vai precisar de coletar a amostra chegar em um ponto de apoio, de coleta, esse material chegar até aqui as nossas dependências no Brasil todo. Então a gente vai conversar com o pessoal de Sergipe até o Piauí, assim por diante. Tá? Então vamos iniciar essa tarefa, só terminar aqui e a gente já começa, tá bom? Então um bom dia a todos os colegas, todo o pessoal do Camarão.
Vamos aqui pedir licença para a gente encerrar esse nosso cafezinho com camarão. Vou apagar ali a lamparina. O cafezinho estava bom. E até a próxima.